Aleluia, glória a Deus. Pode sentar-se. Amém. Pode se colocar de pé de novo, por favor. Isso. Não, coloque-se em pé. Coloque-se em pé, sério. Fale sério. Agora se sente de novo. Amém? É só para circular o sangue. Amém? Glória a Deus. Para que não fique com sono aí agora, vamos falar. Amém? Estamos aqui, pode falar aleluia. Boa tarde, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Obrigado por nos receber aqui estes dias, este tempo precioso. Cada um de vocês que dispôs de tempo para vir ouvir. Agradeço ao apóstolo Sinomar, o ministério, bispo Verdade Eurípides e cada um de vocês que tem trabalhado aqui de uma forma ou de outra para fazer possível este evento. Amém? Amamos o Brasil de uma forma muito, muito especial e creio que Deus não tem dado só uma palavra para nós, mas sim nos tem dado uma comissão, um chamado para fazer ao longo de muitos anos nesta nação brasileira. Amém? Eu costumo falar, o ministério profético, ele não é convidado, ele é enviado. Amém? Pode ser glória a Deus? Estamos prontos para ouvir nesta manhã? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos trabalhar aqui, amém? Deus tem seu projeto com cada um de uma forma muito especial, certo? Mas não é o mesmo projeto para uma mulher que para um homem. Senão você tinha que ver isso no momento de dar à luz. Uma mulher dá à luz, o homem tem o poder para fazer gerar, certo? Então os projetos são diferentes e mesmo que Deus ama as pessoas do mesmo jeito, Deus dá encomendas e trabalhos diferentes. E cada homem tem um chamado e pelo tanto uma função diferente. Amém? Podemos dizer glória a Deus? Então, nos próximos minutos, correndo contra o tempo, eu vou tratar de trazer aqui um ensino para vocês que eu considero que é vital no assunto de quebrar os jugos. Amém? Pode ser glória a Deus? Ao longo destes anos, nós temos ministrado debaixo do poder da unção do Espírito Santo. E eu sei que a unção ela é totalmente efetiva para despedaçar os jugos de opressão, para expulsar fora demônio. Amém? Mas a unção não opera na mentalidade. O ensino sim. Amém? Quando nós somos ensinados, isso nos ajuda a mudar a mentalidade. Por muitos anos eu viajei aos lugares e eu queria só ver a unção do Espírito Santo. E é algo lindo e extraordinário. E nós veremos aqui. Amém? Nós veremos o poder do Espírito Santo fluir de uma forma inacreditável. Amém? E ficaremos surpresos certamente estes dias. Mas eu sei que Deus é mais que unção. Amém? Ele é ensino. Senão Jesus não tivesse passado tanto tempo ensinando e Ele somente estaria ministrando. E quando eu leio nas Escrituras, eu compreendi no passo do tempo que Jesus, Ele ensinava quase todo dia. E só ao cair o pôr do sol é que Ele ministrava geralmente a cura e o que nós chamamos unção. Você entende isso? Então eu disse, algo está falhando no meu ministério, porque eu ocupo demasiado tempo para ministrar a unção e pouco tempo para o ensino. Então o ministério passou uma transformação. Nós dedicamos a usar mais tempo para ensinar as pessoas que para ministrar a unção. Entende isso? E o resultado foi que a unção se tornou muito mais poderosa, muito mais sólida, muito mais efetiva. Porque aquelas pessoas que nós eram ministrados, nós víamos elas no passo do tempo que elas não mudavam no bom sentido. Elas recebiam algo de Deus, recebiam uma transformação e ao longo dos anos elas permaneciam com aquela transformação. Porque ativar o poder do Espírito Santo é algo rápido, é algo milagroso de Deus. Amém? Você veja que uma pessoa recebe debaixo da unção, de pronto um milagre e é curado da paralisia. De pronto ela estira uma perna, ela é curada de um câncer, mas isso não muda o caráter da pessoa.
Sim, muitos são mudados, sim, são mudados, mas não todos. O que muda o caráter dessa pessoa é uma experiência da cruz através de Jesus Cristo e através do ensino. Amém? Você entende isso? Então nós tínhamos, eu experimentei ao longo dos anos, irmão, muitos avivamentos, onde Deus nas cidades, Deus fazia coisas extraordinárias. E nós tínhamos milhares de pessoas tocadas pelo poder do Espírito Santo. Entende? Recebendo milagres, recebendo manifestações. Mas, repito, essas pessoas não sempre permaneceram, porque nós não tínhamos um sistema de discipulado, de ensino aprimorado para trabalhar as necessidades das pessoas. Amém? Você entende isso? Por isso, muitos de vocês que estão aqui já têm recebido ministração de libertação, temos recebido ativações tremendas, mas nós precisamos hoje de um ensino específico em áreas da hombria. Hombria, existe essa palavra? De ser homem, hombridade, dentro da hombridade, amém? Obrigado. Dentro da hombridade, que são ensinos específicos para nós. Quando a Bíblia nos fala de jugo, o boi é fácil. Nós vemos até um teatro aqui, nós já conhecemos qual é o tipo de jugo. Mas qual é o jugo que pega o homem? Há jugos específicos para o homem, e não são os mesmos que atacam as mulheres. Você entende? Então, se nós vamos falar de unção, e esta noite nós vamos falar muito da unção, da presença de Deus, veremos manifestações gloriosas. Mas o que nós estamos assegurando nesta manhã aqui é trazer o ensino sobre quais são os jugos que nós devemos apodrecer debaixo dessa unção do Espírito Santo. Amém? Por isso vai no livro de Reis, 1 de Reis, se você é rápido, eu creio que o eletrônico é mais rápido. Vamos ler, e se não, você não precisa ler, eu posso ler para você. E vamos deixar uns textos bíblicos como base, antes de que nós façamos a ministração nesta manhã. Amém? Estamos de acordo? Não se mexa por nada, não perca essa palavra. Apague seu celular, desconecte seu WhatsApp, mas não saia. Eu peço, por favor, tá bom? Ok. Primeiro livro dos Reis, então, Davi, depois de seu trabalho, seu reinado, em certa forma exitoso, ele chega o momento da morte. E eu não sei, mas eu creio que no momento de a gente morrer, devemos te falar as coisas mais importantes, certo? 1 de Reis, capítulo 2, verso 2. E Davi começa a dar os conselhos para Salomão, antes de partir. Amém? 1 de Reis 2:2. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte mais forte. Seja homem. Seja homem. Irmão, depois de tantos anos de reinado, depois de haver matou muitas pessoas, conquistou nações, destruiu gigantes, formou guerreiros, prosperou uma nação, e esse é o conselho. Irmão, os homens naquele entonces tinham a mão bem firme, não quebrava, porque quem quebrava a mão era apedrejado. Sim ou não? E Davi fala para ele: seja homem. Acabou. O demais é um complemento. Mas aquilo deve ter marcado o espírito de Salomão. Entende? E Deus estava querendo falar algo ali. Deus tinha um código ali para nós. Amém? Toca no ombro do seu irmão assim como homem e fala para ele: seja homem. Aleluia. Bispo, seja homem. Aleluia.
Aleluia! Esse vai ser o melhor conselho para nós. Amém? Glória a Deus. Quantos homens tem aqui? Levanta a mão. Quem não levantou a mão é suspeito. Muito bem. Quero que entendamos um pouco com seriedade algumas coisas, irmãos. Eu tenho viajado por muitas nações da terra. E a diferença de outros ministérios, eu não sou especialista numa área. Eu ministro várias áreas. E vou a muitos ministérios bem diferentes um do outro. Tradicionais, renovados, apostólicos, etc, etc, etc. Entendeu? Então, a gente ministra a pessoas. Ministro muito liderança em todo o mundo. Pastores e com diferentes nomes em cada uma das suas denominações. E trabalho bastante com homens. Amém? Então a gente começa a ver ao longo do tempo que os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje nas pessoas são os mesmos que quando eu me converti. Não mudou nada. Em todos estes 20 e tantos anos de ministério, não mudou nada. Os mesmos problemas de hoje da igreja, os mesmos jugos, seguem sendo os jugos de ontem. Você entende isso? Não está mudando. A natureza do homem segue sendo a mesma. Pelo tanto, suas fraquezas também são as mesmas. E os jugos são os mesmos. E você encontra que pessoa que tem 1 ano de cristão e o que tem 10 anos de cristão tem os mesmos tipos de tentações e privações. As autoridades, megas autoridades na cidade, têm os mesmos problemas que tem os crentes que são novos. Então a gente fica perguntando, como podemos ajudar a igreja em si? Acaso seremos cativos sempre dos mesmos pecados? Ou há um caminho de libertação que a gente não explorou ainda? Sim, tem que haver um caminho. E eu sou um procurador de caminhos. Eu não posso me conformar no mesmo estágio. Entende? Porque eu conheço a Deus de uma forma pessoal. Tenho visto Deus fazer tantas coisas que eu digo, meu Deus, como pode ser que funcione nesta área e não funcione nesta outra? Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Você entende isso? Quantos de vocês homens aqui, verdade, levantem a mão, quantos vocês são homens? Glória a Deus, muito bem. Quantos de vocês aqui não tem, eu vou falar, não tem tentação sexual com outro homem? Levantem a mão. Quantos não tem tentação sexual com outro homem? Levantem a mão. Agora não vou perguntar quantos tem. Mas a maioria dos homens não tem tentação com outro homem. Amém? Quantos de vocês aqui não tem tentação, nenhum tipo de tentação de roubar? Ou seja, nunca são tentados, vou roubar algo. Levantem a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Agora pense. Quais são as tentações que sim você tem? Por que sempre são as mesmas? Se você, porque pecado é pecado, né? Amém? Se você já venceu, você nunca sofreu tentação nisto, no outro, por que nessa área, você sim sempre está ali batalhando e lutando por isso? Essa é a resposta que eu quero hoje. Amém? E a Bíblia diz que Deus tem perdão, sim, a Bíblia tem, vamos ler, tem passagens lindas aí que nos falam do perdão. Mas eu descobri que há níveis de dominação do inimigo. Há muitos níveis. O mais básico que nós conhecemos é possessão demoníaca. Mas possessão demoníaca não é tudo. E te fala ministro da libertação. Amém? Há níveis de ataduras na vida das pessoas, que são o que nós chamamos códigos de dominação, que estão escondidos na genética da pessoa, no corpo da pessoa. E o inimigo conhece esses códigos, essas portas, esses caminhos de acesso que estão escondidos no homem, e ativa isso, fazendo da vida de um homem cristão, não falo do mundo, de um cristão, de um inferno aqui na terra.
Por que o inferno? Porque mesmo conhecendo a Deus, experimentando o Espírito Santo, ele vive debaixo de uma contínua e cíclica opressão. Sim? Um dos maiores problemas do homem é a área sexual. E geralmente, com mulher. Sim? Então, vamos falar honesto. Veio um irmão e diz: pastor, eu estava sendo tentado, eu tenho um problema, eu gosto de mulher. Eu falo: aleluia, glória a Deus. Eu falo, tenho só menina, né? Eu gostaria de ter um filho assim, que gosta de mulher. Porque é um problema, já não todos gostam de mulher. Sério, irmãos? Você caminha por alguns lugares, alguns países, e você vê aqueles homens, pero lindos, pastor, de verdade, musculosos, bonitões, fortões, os cabelos bem penteados, arrumados, irmão, e vão caminhando ali, né? E você diz: meu Deus, olha aí o espécime, vai ali, né? E as mulheres olham: outro mais estragado. Porque quando eles falam, sacam aquela voz, aquele jeitinho, e as pobres mulheres ficam dizendo: que desperdício. Sim ou não? É um problema, irmãos, é um grande problema. E hoje em dia, irmãos, tem aumentado e muito, muito. Sim ou não? Sim ou não? O mesmo as mulheres, irmãos, o mesmo as mulheres, um problemão. Então fica algo, nós temos que começar a trabalhar na igreja, nós temos que começar a tratar e levar a igreja num nível mais profundo de libertação. E nós entendíamos que só expulsar demônio não adiantava, nós tínhamos que construir uma mentalidade, uma cultura na mente da pessoa, programar eles para a santidade. Pastor, o que você está falando? Sim, sim. Nós costumamos começar a tratar homens que tinham problema na sexualidade, ministramos eles e começamos a tocar de uma forma profunda assuntos que não tinham sido abordados, e a mostrar na Escritura e trazer ensinos que não tinham sido revelados, aunque estão na Escritura, e começamos a experimentar algo diferente. Porque chegavam os irmãos, como hoje aqui é só crente, é verdade? É só crente, todos somos crentes. Amém? Então vamos falar a verdade. Encontramos problemas, irmãos, que em nossas igrejas nós tínhamos homens caçadores de mulheres. Sim? Que estão esperando uma, depois outra e outra. E dizem: o que é isso? Entendeu? Uma liberdade sexual total. Não só jovens, adultos. Muito forte. E nós dizemos: algo está mal, algo está errado na igreja. Algo, porque este não é o desenho de Deus. E alguns deles tinham o Espírito Santo, mas seguiam sexual. Um assunto, eu cheguei em Miami, comecei a pregar, ministrar lá, tremendo, tudo bonito, lindo. E tinha um irmão desses que você diz: uau, este é o modelo de discípulo que eu gostaria de ter. Esse homem, cada vez que eu pregava, todo domingo eu terminava de pregar, e esse homem estava na primeira cadeira. Ele começava a chorar no momento da pregação. E ele passava correndo para o frente, com lágrimas nos olhos. Um senhor de uns 60 anos, com lágrimas nos olhos, passava no frente. Estava ali ativo, entende? Eu como pregador, uau, como Deus está tocando esse homem. Ele pegava o seu cheque e deixava toda semana o cheque mais grande da igreja. Você diz: uau, que glória, aleluia. E um dia disse: pastor, posso falar com você? É claro. E fomos tomar um café. Fomos tomar um café com ele. E ele disse: pastor, eu tenho algo para confessar. Eu tenho um problema que eu tenho tido muito tempo, muitos anos. Meu problema é tão grande que tenho sido ministrado aqui, nombrou ministério, fui em lugar, fiquei 15 dias, 20 dias em tratamento. Não consigo. Tenho muitos anos de casado, quase 40 anos de casado com a mesma mulher, tenho filhos grandes, etc.
mas eu sou um perverso sexual. Eu venho aqui na igreja domingo e às vezes eu suporto até terça-feira. E eu vou e cometo todo tipo de pecado sexual. Aleluia! Estão aqui os homens? Estão aqui os homens? Eu digo, meu Deus, como é que pode? Ele estava ali, a presença de Deus, a palavra, tudo. E este homem, ao longo de anos, o mesmo aprisionamento, o mesmo problema. Não era outro, em todas as áreas era intachável. Bom, empresário, citou, tudo bem. Mas na área sexual, um problema. E ele dizia, eu vejo essa irmã e estou pensando em quem eu vou pegar. E se não, vai para o mundo. Entendeu? Você diz, como é que pode? Eu tenho visto muitos pastores ministrar guerra espiritual em todo mundo, obreiros, etc. Eu não vou dar nem o nome, nem falar de cidade, nem lugar, só falar. Uma vez eu fui numa cidade, o apóstolo tinha muitas igrejas na cidade, muitas igrejas. Um homem de avivamento, de trabalho de evangelismo, lindo, lindo, lindo. E ele era o cabeça, fundador, 40 e poucos anos, um ministério de sucesso, tremendo. E ele me disse, você consegue pregar em quanto lugar? Se é um detrás do outro, quanto você precisa? Ele disse, conseguimos pregar em 8 lugares hoje? Se você me leva nos 8, eu prego nos 8. Então saímos de um lugar, pregamos, glória de Deus, pregamos em outro, na mesma cidade, amém? E entre uma ministração e outra, disse, vamos para tomar um café. E aí ele abre. Eu tenho uma guerra, uma batalha. Por favor, me ajude. Eu não sei mais o que fazer. Eu tenho problemas na área sexual, masturbação. Às vezes eu chego da igreja, estou bem, minha esposa é uma linda senhora, tudo está bem. E eu não suporto e pá, lá vou eu. Problema. Estão aqui ainda? Há algum homem aqui escutando? Vi em algumas cidades homens de Deus trabalhar, fazer luta, batalha espiritual, clamor, intercessão. Passei alguns anos depois na mesma cidade e perguntei, cadê o pastor tal, tal? Assim te pergunta, né, carinhosamente. Fulano está bem, este outro está bem. E quando pergunto, fulano, pastor esse está doente. Sim, está doente? Ele ficou maluco. Que? Promotores de avivamento, irmãos. Eu disse, como é isso? Me conta. Dessa pessoa que estou falando agora, ele fez caravanas de intercessão. Levaram pessoas a orar na cidade, uma cidade, outra, um homem de Deus. De pronto, ele ficou maluco, ninguém sabe por quê. E houve várias denúncias no ministério. Apareceu uma moça, depois outra. Muitas mulheres tinham tido contato sexual com ele, começaram a ter contato sexual. Você entende? Com o pastor. Ele não arrependeu, ele quis arrumar as coisas do jeito dele. De súbito perdeu a cordura, o entendimento, ficou maluco. E o pastor, até onde eu sei, ele está sendo cuidado. De pronto ele faz cocô, pega o cocô, come e por ali vai. Não estamos brincando de alguém que está fazendo algo, entende? Entendeu? Você diz, como é que daqui se chega até aqui? Algo tem que ver. Sim? Salomão não começou brilhante, Salomão? Quem como Salomão, irmãos? Deus determina para ele o reinado, dá fortuna, coisas tremendas. Começou glorioso, sim ou não? Lá no fim, as virgens aquentando os pés, amantes por todo lado,
Agora, vamos falar de homem para homem, amém? Como chamam aqui no Brasil um homem que tem duas mulheres? Como? Bígamo. Adúltero, né? Adúltero. Amém. Glória a Deus. Adúltero. Bígamo. E se tem três? Safado. Gostei dessa. Outro. Sem vergonha. E se ele tem, perdoe, mas se ele tem 5 mulheres? Maluco, não. Sem futuro. Que é isso? Sabe que tem? Agora, como você chama alguém que tem 60? Não. Salomão teve mais que isso, irmãos. Você entende agora ou não? Fique pensando, será que ele precisava de tudo aquilo? O que foi que pegou ele? Você entende ou não? O que foi que pegou ele? Agora vamos falar uma perguntinha. Se Salomão fez tudo isso de errado, verdade? E nós não temos nem nome para descrever ele. Era um homem ou era qualquer coisa? Qualquer coisa, verdade? A pessoa que está na pornografia, quantas mulheres ele conhece? Ai. Então nossa geração é pior que Salomão. Existe liberdade. Vamos ministrar liberdade hoje. Sim, existe. Mas temos que diagnosticar o que nós vamos operar neste dia aqui. Falei bem? Vamos diagnosticar o que nós vamos operar neste dia aqui. Porque existe liberdade, porque o Filho do Homem veio para libertar a sua igreja. Aí vem o problema. A Bíblia mostra como operam os códigos de dominação. Vou tratar de falar de uma forma muito simples aqui. Mas muitas coisas se escondem na genética da pessoa, no corpo da pessoa, no sangue da pessoa. Sim? Então, como é isso? Muito simples. A ciência descobriu algo. Que quando uma pessoa tem relação sexual com outra, né? Falo com outra pessoa para especificar, amém? Porque já ministramos pessoas com relação sexual com outra coisa que não são pessoas, entidades demoníacas, animais, objetos e por ali vai. Sim? Mas vamos falar agora de pessoa com pessoa, ok? Quando um homem tem uma relação sexual com uma mulher, não é só a gravidez que surge, não. Há uma transferência de DNA, de códigos genéticos que estão dentro do homem e se transferem fisicamente para aquela mulher. Então, fazendo em curto, quando um homem tem uma relação sexual com uma mulher, ele não só transfere sêmen, que pode ser lavado e limpado depois, senão que há uma carga viva de genes, de DNA, com a identidade, com as características, com as especificações biológicas desse homem, que são inseridas na mulher e imediatamente absorvidas pelo sangue e correm rapidamente, e através de todo o sistema que Deus desenhou, isso vai ficar dentro do soço daquela mulher
na parte mole dos ossos, dentro dos ossos. Não sei como é que chama bem, tutano? No tutano, né? No tutano, não é só a medula, é todo o sistema ósseo da mulher. Ele se alimenta daquela carga genética e fica dentro dela as características do varão, do homem, sobre o qual ela teve relação sexual. Entenderam isso? Toca no ombro do seu irmão e diga: você entendeu o que ele falou? Eu vou ter que ir rápido. Amém? Eu vou avançar rápido. Sim? Estão entendendo isso ou não? Eu não vou ouvir todo o que testemunho, irmão, para ir direto ao assunto. Sim? Então significa que hoje a ciência consegue, até mesmo pegando uma pequena porção de suas células. Não falei de esperma, isso já é coisa do passado, isso nos contaram nossos avós. Não, esqueça do esperma, esqueça do óvulo. Uma pequena porção de tecido de um homem, de uma mulher, a ciência junta isso, processa aquilo, não faz milkshake, cria uma vida, e sai um homem, uma mulher dali. Como é possível? Essa é a pergunta. Porque cada uma de suas células, mesmo uma simples células, tem dentro dela a memória, fale memória, a memória genética, física de quem você é. Irmãos, não estou falando de tipo de sangue, estou falando de outra coisa. Tem dentro de uma célula sua a capacidade para construir ou reconstruir você inteiro de novo. Você entende isso? Você pode entender isso, verdade? Amém? Estou tratando de fazer bem simples. Isso significa que dentro dessa mulher que teve relação com o homem, dentro dela tem a genética, o DNA de você. E isso é bênção, porque a Bíblia diz que o homem tomará sua mulher, uma, né? E a mulher o homem, e serão... estava na Bíblia. Serão uma só carne. Não estou falando de emoção, sentimento, irmão. Estamos falando de outra coisa. A genética dela tem a genética do varão. Isso significa então que se ela tem a genética do varão, aí vem a implicância. Porque as pessoas são atormentadas. Os homens que tiveram vida sexual no passado, antes da esposa, ou depois com a esposa, pero tiveram com outra, mais de uma mulher. A pergunta é: por que são atormentados em sonhos? Porque aparece de tempo em tempo lembrança? Porque é como que de pronto fosse com aquela mesma pessoa que você já humanamente esqueceu, cortou o relacionamento, mas de súbito se surge e levanta essa atmosfera, esse desejo, esse pensamento do nada e volta atrás daquilo. As memórias genéticas. Deu para entender? Porque a Bíblia diz: da terra me clama o sangue do seu irmão. Nós somos terra. E de dentro daquela mulher, lá naquele bairro que você esqueceu até o nome dela, começa a clamar o sangue de você, de lá de dentro dela. E cada vez que ela é possuída, que ela é afetada através do sangue seu que está lá, você sofre a retaliação. Dá para suportar isso ou não? Você está entendendo o que eu estou falando? A consequência para a mulher,
Um dos problemas. Não é sempre, mas é um dos problemas. As células se abrem e recebem o sangue do varão. Aí se fecha de novo. Outro dia ela tem relação sexual com outro homem. A célula se abre de novo e recebe o DNA desse outro varão. Só que agora a mulher tem o seu DNA e tem o DNA de dois homens. As células ficam processando. Entendeu? O que eu faço aqui? É isto, a ver, a qual eu obedeço? E fica um caos ali, genético. Aí ela tem relação com outro homem. Agora tem outro, 4, 5. Irmãos, tem mulheres que têm tido centenares de homens. Imagine o que acontece nesse corpo, geneticamente falando. Sim? Geneticamente falando. Sabe o que acontece? As células ficam malucas. Não sabem a qual obedecer. Começam a se multiplicar em desordem. Isso você conhece com o nome de câncer. Estão entendendo ou não? Sim? Cadê a Bíblia? Já vamos para a Bíblia. Partimos na Bíblia e vamos chegar à Bíblia de novo. Sim? Tudo isso pode ser provado nas Escrituras. É por isso que nossa geração, que é mais promíscua que muitas outras, é uma geração que mais experimenta câncer que nenhuma outra. Sim? E não falo só da pessoa que está involucrada. Os filhos já nascem com isso. Até a terceira geração, a genética dela sai alterada. E nascem crianças, meninos e meninas, que nascem dessa mãe com essa distorção de DNA tão grande, que quando chega a determinada idade, elas estão programadas para determinadas enfermidades. E mesmo que conhece o Senhor, está tudo certinho, e ela não entende por que me aconteceu isso. É que o seu corpo veio programado geneticamente para que estourasse esse mal. Consigo um amém? Esse é o problema das mulheres. Ministraremos as mulheres, oraremos pelas mulheres. Qual é o problema no homem? Enfermidade venérea é brincadeira, irmão. É o menor dos males. O problema é que o sangue que está no homem segue clamando na mulher. E como eu expliquei para vocês, ele renuncia, ele pede perdão, aleluia, se quer se converter, mas ele não recolheu o sangue que tinha lá naquela mulher, e esse sangue segue falando dia após dias. Sim ou não? Porque Deus é um Deus que respeita os pactos. E como Deus respeita os pactos, Deus se mexe através de sangue, de genética, de semente. Sim? Então é um princípio, como mexe o reino de Deus, se mexe o reino das trevas. E eles sabem atingir, eles sabem entrar, eles sabem encontrar os portais ali e fazer transferência de espírito de opressão e dominar uma pessoa somente atingindo aquela pessoa no qual ele teve relações sexuais. Dá para entender isso ou não? O que diz a Escritura? Deus já nos deu todos os códigos, estão aqui. Todas as palavras estão aqui. A Bíblia diz no livro de Números, eu vou pular. Eu ia falar em Números, mas isso eu vou deixar um dia para ministrar as mulheres. A Bíblia fala até porque a mulher tem celulites. Não é piada não, sério. Sério. A Bíblia diz, por que cai isso, você falou, por que cai isso da mulher? A Bíblia diz, está aqui, ó. Busque depois, número 5. E diz que a mulher que é adúltera, pá, cairá. Tem uma consequência natural? Tem o desgaste dos anos, mas aqui fala de um juízo de
súbito que virá sobre a mulher. Nossas gerações pagam o preço. Sim? Eva não tinha celulites. Tá bom. Livro de Deuteronômio, vou tratar de ler aqui para vocês. Capítulo 25, verso 5. Deuteronômio 25, 5. Melhor ler em português. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, essa viúva não se casará com qualquer pessoa, ou seja, alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever do cunhado. Perdão, qual dever? Estamos, homens, qual dever? Ter sexo. Amém, entendemos, agora estamos bem. Seguinte, não é da comida, é ter sexo. Por quê? Próximo. O primeiro filho que ela tenha, a viúva, né, que se casou com o irmão, o primeiro filho que ela ter, levará o nome do irmão falecido, para que seu nome não seja apagado de Israel. Entendeu ou não? Próximo. Se todavia ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ele irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está me recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel, e ele não quer cumprir para comigo o dever do cunhado, não quer ter sexo comigo. Entendeu ou não? Quantos leram essa passagem alguma vez? Está aí. O que significa isso, irmãos? Muito simples. Deus está falando, e podemos fazer aqui horas só ficar nesse ponto. Deus está falando que aquela senhora que ficou viúva, quando vem o marido, verdade, morreu, ela ficou viúva, vem um irmão, tem relação sexual com ela, o menino que nasce, ou menina, o primeiro, ele é filho do irmão que está morto. Já pensou? Significa que quando ela é engravida, essa criança que nasce tem a sequência genética, as características daquele homem sobre o qual ela viveu mais tempo e mais anos, e que deixou modificada a genética dela. Pelo tanto, quando ela gera aquele óvulo, quando ela gera, ali estão as características do DNA daquele primeiro marido que foi seu esposo por muito tempo. Está ali. Por isso o primeiro é filho dele. Depois não, porque o sangue limpa com o nascimento, tem que ir pegando os códigos, limpa. E aquele segundo filho, se ela tem o terceiro, então sim, é descendente do segundo marido. Entenderam? Ou faço um desenho? Deu para entender? Sim? Ou tem dúvidas? Você não pode ficar com dúvida aqui. Qualquer coisa menos dúvida. Por isso estamos ensinando. À noite me pregamos. Tá bom. Então significa que esse registro está gerando. Você pensou o que eu acabo de falar? Que o registro genético dessa pessoa segue gerando vida. Tanto assim que em fevereiro do ano passado, na Inglaterra, a rainha assinou, autorizou, para que não só, porque já nasceram muitas crianças, já nasceram, que são filhos de dois pais somente por células mães, sem espermatozoide e sem óvulo. Sim? Agora o assunto é que foi assinado uma permissão para fazer com 3. Então eles pegam uma liquadora, colocam a célula de um homem, de outro homem, de uma mulher, colocam a célula de 3 pessoas, juntam tudo aquilo e nasce uma vida. A pergunta é: se a alma
o Espírito, vamos falar assim simples, vem no momento da concepção. Essas criancinhas que estão nascendo, o que são? Como vamos libertar? Como vamos ministrar? Como vamos tratar? Você entende o que eu estou falando? A pergunta é: se nossos pais nos geraram em iniquidade, e Davi fala que ele também foi gerado em iniquidade. Isaí tinha todos os filhos, sim? Lembram? Cada um dos seus filhos estava em sua casa. E o profeta diz: eu tenho que ungir um dos teus filhos por rei. Ele juntou todos os filhos e tinha ali, porque um deles ia ser nomeado rei. Aí chega o profeta, vê, este não é este não é este não é este. Então o profeta diz: ué, Deus me mandou aqui para ungir um filho por rei, e todos estes teus filhos não é nenhum. Aí ele chamou o velhinho Isaí à parte e falou: ô Isaí, eu escutei a Deus me dizer que ia ungir um filho seu por rei. Aqui estão todos meus filhos. Não, Isaí, não tem um por aí? Isaí diz: bem, a verdade é que tem sim. O outro, fale glória a Deus pelos outros. Vajam lá e peguem ele e chamaram: esse é, pum, acabou. Entendeu ou não? Você entendeu o código? Isso significa que você deveria se perguntar: se é verdade que fomos concebidos com tanto pecado, de quem você é filho? É forte ou não? Não importa o documento, não importa talvez quem estava com a sua mãe. Agora a pergunta que você deveria se fazer mais sábia é: eu sou pai de quem? Perdão, eu estou numa conferência de homens? Ele saiu, fez a festa aqui, ali, foi fazendo festa com todo mundo. Agora não, você é um homem de bem. E as menininhas essas, que você teve tempo com elas escondidinho, quando elas ficaram grávidas com o outro que chegou, será que não tem DNA de você ali? Silêncio na congregação. Aí chega o crente, se converteu, orou, expulsaram os capetas, demônios. E ele diz: por que se eu fiz a oração de renúncia, todavia eu sigo amarrado, tentado nisto, de tempo em tempo caio na mesma exploração, sigo pelo mesmo caminho e não consigo ser livre? Mas é que teu sangue todavia segue falando, involucrado por você. Você entende ou não? É simplesmente isso. E nós não entendemos aquela frase: a paga do pecado é a morte. Sim? Existe libertação? Sim, claro que tem. Tem caminho de libertação para todas as áreas. Você sabe por que hoje em dia, entre outros problemas, tem mais homossexualismo que antes? Talvez vamos colocar os suspeitos. Suspeito número 1, o que você come. Amém? Suspeito número 1, o que a gente come, irmãos. O corpo humano hoje em dia recebe uma bomba, uma carga de hormônio que nunca recebeu na história da humanidade. Sim? Sim ou não? E você não está preparado para isso. E está sendo mudado geneticamente pelo tipo de alimentação. Porque é uma alimentação tão estragada, irmãos, que hoje em dia, vou fazer uma piada, mas hoje em dia o mais lindo não é o mais saudável. É ou não é?
O mais feinho é o melhor. Sim ou não? Você pega aquela laranja que não é tão grandona, aquela maçã que não é tão perfeita. Sim, falando de frutas naturais. Maçã natural. Plantaram uma árvore, deu a fruta, blá blá blá. Mas o resto, irmão, você não sabe o que você está comendo. E você diz isto, uau, que linda esta fruta. Mas não é natural. Os homens já entenderam uma outra mensagem, né? Quantos entenderam? Digam aleluia. Tá bom. Eu trabalho com têxtil. Uma das linhas, a roupa não tem, a cor, não tem tingimento. Todo algodão tem uma cor. Toda roupa de algodão tem uma cor, verdade? Que é feito na tinturaria. Você traz o algodão virgem, passa por um processo e fica o mesmo algodão, diferentes cores. Sim? Você não viu que você compra uma roupa de 100% algodão e você estica e ela é forte, outra de 100% algodão e ela é mais macia? Sim? Calça jeans, algodão. Isto é algodão e é uma diferença. É a forma em que se monta. Sim? Mas isso é antigo. Antes se tingia, todavia se segue tingindo, mas é uma técnica mais moderna. Sabe o que se faz? Se vacina a árvore e ela dá algodão de cores. Quantos sabiam isso? Não sabiam isso? E se faz aqui no Brasil. Se muda a estrutura genética da árvore e você muda. Uma árvore de algodão rosa, verde, azul, não tem tingimento, você só mudou a genética da árvore. A árvore fica arrebentada, mas você consegue. Entendeu? Ok. O que estou falando? Do que nós comemos hoje em dia, muita coisa, irmãos, tem alterado a parte genética. Sim? Está bem? Mas o outro problema, e aqui eu vou chegando aonde estamos indo. Amém? Diga outro problema. Nunca foi tão fácil pecar como hoje em dia. Sim ou não? Segundo a Bíblia, porque pecado sempre houve pecado ou não? Sempre houve. Você vê na Bíblia, havia pecado de incesto, havia pecado de imoralidade, ou seja, homens pecaram sempre, porque é parte da natureza de determinados hábitos. Quando não tem o ensino correto, vai pecar, sim? Não tinha uma palavra, não tinha uma revelação, não tinha o Espírito Santo, etc. A Bíblia diz que quando alguém que ia pecar antes, né, ele saiu e iam buscar a prostituta, sim ou não? Vamos falar de homem para homem, irmão. É ou não é? A Bíblia mostra isso, que iam na casa de prostituição. Hoje em dia, a prostituição vem na casa, vem no escritório, vem no colégio. Se se descuida, vem no culto. Sim ou não? Então é fácil. Agora, por que o inimigo tem tramado todo esse assunto, irmãos, da pornografia? Por quê? É um tema muito vasto, mas vou só deixar um ponto que eu quero colocar aqui nesta manhã, porque você precisa ser homem. Fale, eu sou homem. O problema da pornografia é que ela trabalha com imagens, e o homem gosta de imagens. Amém? Aleluia! A mulher tem uma tendência a ouvir, ela é conquistada se ela escuta as palavras certas. Por isso a serpente falou para ela, mas para o homem ela levou o fruto e mostrou. Código. Sim ou não? Então a mulher escuta, mas o homem vê, o homem gosta de ver. Então o problema que você não entende é que cada vez que a pessoa está participando na pornografia, a imagem que está gravando na memória dela, no seu inconsciente, não é da mulher, é a do outro homem. E aí vem um problema, porque são tantas, nós chamamos isso fotogramas. A imagem que é projetada numa tela são fotogramas que são, sim,
em um segundo você vê 120 fotos. Pá, 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 pá. Entendeu? São fotos que estão estourando. Estoura tão rápido aí diante dos seus olhos que você vê uma imagem plana. Mas na verdade aí são fotografias. Plac, 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 surgindo uma detrás da outra. Você vê imagem, movimento. Aleluia. Entendeu? Então a memória sabe fazer isso. Tudo que existe fora é cópia do corpo, que é cópia das coisas que Deus projetou no céu. Amém? Então a memória desse homem fica cheia, irmão, saturado de imagens, de ver um membro masculino vez após vez, após vez, após vez fazendo o trabalho. Qual é o resultado? Desvio, homossexualismo. E todavia não falei de demônio. Você entende? O diabo nem precisa mais dos demônios. Estou brincando, mas estou te falando com verdade. Você entende? Porque a própria pessoa se colocou um jugo. Não é um demônio, é um jugo de programação de imagens, de sequências dentro da mente. E obviamente tudo aquilo que você vê como bom, você vai desejá-lo. Então começa a trabalhar de uma forma tão complexa, que a pessoa vem, se converte aparentemente, mas ela cai vez após vez ciclicamente, porque as memórias que estão gravadas dentro dela, seguem desejando aquilo. Então temos problemas de sangue, e temos problemas de memórias e de gravação no nosso disco rígido. Sim? E me perdoem, mas precisamos palavras específicas, ministrações específicas para lavar essas áreas de nossa mente, de nossos pensamentos, para podermos ser livres. Aleluia, aleluia. Meu irmão falou para mim: pastor, voltou, eu vim saludar você, pastor. Como está teu problema? Porque ele tinha sido ministrado alguns anos atrás, na área da libertação. Pastor, você me estragou. Como? Desde que você me ministrou, eu não consegui pecar mais. Por isso estou casado agora. Porque quando você ensina a palavra certa, específica, de pai para filho, você não faz isso com o filho do outro. Mas quando você ama o seu filho, você pode sentar diante dele e falar, dizer: filho, este caminho que está aqui leva para a morte disto, mas este outro leva a vida. Venha por aqui, e se você um dia cair lá, saiba que você pode emendar o caminho de novo e ser livre. Pode falar aleluia? Pode ser glória a Deus? A pessoa fica estropiada, porque agora você não conseguiria ser mundão, você não conseguiria experimentar. Nós fazemos uma oração pelos homens. Quantos solteiros tem aqui? Sem esposa, os solteiros, que estão solteiros no momento. Ok, nós fazemos uma oração, que vamos fazer muitas orações hoje aqui, mas uma delas vamos orar por isso, amém? Sabe, os solteiros aqui? Solteiros? Sabe qual é a oração? Aquele negócio de você não vai funcionar até você se casar. Para que você quer que funcione, se não pode usar? Quantos solteiros tem aqui? Levantem a mão. Quantos solteiros estão aqui? Levantem a mão. Quantos solteiros se atreveriam a orar e dizer: Deus, que eu não funcione até me casar? Irmão, é simples. Então, é que eu tenho uma batalha. Deixe de ter batalha então. Pagamos um negócio, você fica feliz, livre, vai por sua conquista. No dia você diz: pai, é hoje.
Ativou poder concentrado, energia guardada. Aleluia. Santos, glória a Deus. Amém? De verdade, irmãos. Para que não fique tão sério, o dia que eu me casei, né? Eu esperei. Oh, Deus, 18 anos, estou esperando, Deus. Peguei o documento legal no cartório, né? Não sei como é que chama aqui em português. E à noite o pastor abençoou. Fomos para a festa, os irmãos nós amamos, lindo, o vestido bonito, as fotos, todo sermão queriam sacar foto, fazer a festa. Você sabe esse momento tão lindo do matrimônio, eu ali tirando a foto rápido com todo mundo, glória a Deus, aleluia. Vamos levar ele tirar umas fotos ali no jardim. Fui para o jardim, aí eu estava no jardim, olhei para minha esposa, vi o horário, me casei 20 de maio, são quase meia-noite, olhei para ela e digo, vamos embora. Esperei 18 anos, já é quase meia-noite e não conclui o ato profético. Vou embora, irmão, deixei toda a festa, todos convidados, vou embora, ser feliz. Fala aleluia. Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus tem perdão, tem cura, tem livramento. Mas o inimigo sabe que se nós não trabalharmos áreas específicas, não seremos livres. Porque a palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que te liberta? Aquela que você conhece. Jesus segue sendo a liberdade, mas muitos não são libertos por Ele, porque nem sequer sabem que Ele existe. Sim? Aí você apresenta, as pessoas conhecem que Ele existe para perdoar o pecado da humanidade, mas há coisas específicas, pactos específicos na sangue, que necessita ser ministrado especificamente. E quando você rompe com isso, como você vem a ser livre. Você pode ser livre, irmãos, em Cristo Jesus. Se você é solteiro, o que está esperando para se casar? Mesmo o problema que tenha sido, melhor você se casar que estar queimando. É a recomendação de Deus. Há problemas no matrimônio? Sim, há. Mas você tem que decidir se você quer levar a cruz do matrimônio, porque há problemas, ou você quer levar a cruz de uma sexualidade insatisfeita, de pecado, descidas e caídas, descidas e caídas. Por isso nós recomendamos na igreja as pessoas se casar. Entende ou não? Peça a Deus um tempo, mas provavelmente a maioria de vocês não ficarão solteiros para sempre. Então por que entre hoje e o dia do seu matrimônio você vai pecar tantas vezes no meio? Se santifica para Deus, chame a existência a sua esposa e se case. Porque sabe o que você precisa para se casar? Somente que ela diga sim. Casa, onde viver, do que viver, Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso provedor. E se Ele vê que você quer caminhar em santidade, Ele vai acomodar esses assuntos. Mas você tem que ser o homem. Fale, Deus, você é que tem que ser o homem. Fale, Deus, eu quero assumir a minha hombridade. Eu quero ser um verdadeiro homem. Homem não é quem pega a virgindade da menina. Homem é quem sabe fazer feliz a mesma mulher a vida toda. Essa é a definição de Deus. Essa é a simples definição de Deus. É o que Deus quer. Você se liga em carne e sangue com a sua esposa. Um dia minha esposa estava doente, muito doente, ela estava por falecer. O câncer nela era muito avançado. Muito mesmo. Nós uma batalha, muito tempo, anos, pelejando com aquilo. E um dia ela cansada, e já vamos orar, ela cansada do sofrimento, cansada mesmo, irmãos. Ela na madrugada acorda, ou não acorda senão sonhando. Eu acordei com ela falando,
E ela estava dormida, um rosto de paz, uma unção, irmãos, e um perfume no quarto. Um perfume lindo, lindo no quarto. E ela começa a falar com Deus. Está dormindo, mas está falando com Deus. E falava, e eu escutava. Ela diz: Deus, é assim? Você veio por mim? Deus, você veio por mim? É tão lindo isto que eu sinto. Como você está cheiroso, Jesus. Esse é o paraíso. Me leva, meu amado. E começou a entregar o seu espírito. Eu vi a minha mulher, câncer no seio, uma bola que ia crescendo todo dia, até ficar do tamanho de uma bola de tênis. E as pessoas não sabiam que, mientras ela adorava, nós chegamos na casa, ela usava 2 camisetas por debaixo da camisa, mas umas proteção, e aquilo ficava até o pescoço, até a barriga, o umbigo, tudo sujo de sangue, porque ela adorava e adorava, adorava Jesus. E eu vi os irmãos todos felizes, e eu pensava: minha mulher está morrendo aqui todos os dias, porque aquela adoração, o sangue corria por seu corpo, jorrava. Eu vi ela morrer todos os dias ali. E agora eu vejo ela indo embora, escapando do sofrimento. O amado está vindo por ela. O lugar está ali, a presença de Deus está ali. Não era a morte do Hades, não, era Deus. Ele estava ali. E ela começa a aceitar aquele convite, começa a se entregar. Ela está dormindo, mas ela falava, orava, falava. E eu olhei, eu sabia que ela podia ir. Mas algo aconteceu aqui dentro. E eu falei: Pai, você falou comigo e me disse: casa-te com ela. E eu me casei com ela. Você não me disse que eram por 20 anos. O meu corpo, tenho guardado o meu sangue e minha genética para ela. E eu não quero amanhã sair a dar o meu sangue para outra mulher. Eu não quero que meu corpo experimente outra mulher, Pai. Não leva ela! É minha esposa e minha esposa fica. Você não pode ter me enganado. Ela me ajuda no ministério, ela é meu braço. Eu sei que o Senhor tem direito, o Senhor é soberano. Mas eu peço pelo sangue do meu sangue, porque está escrito: ninguém aborreceu jamais o seu próprio corpo. Ela é minha carne. Tem outra de 20, de 30. Tem muitas. O mundo está cheio disso. A igreja está cheia disso. Mas eu não estou exposto a compartilhar o meu sangue com alguém mais. Porque dentro do meu sangue está toda a vida que Ele tem impartido em mim ao longo dos anos. Você entende isso? Cada gota de unção, cada momento de sua presença, cada vez que Ele orou por mim, que Ele me ministrou, que Ele me profetizou, que alguém me ungiu, isso está dentro do meu corpo. Eu não posso sair na rua. Sou empresário, viajo por as nações. Sou ministro, viajo pelas nações. Tenho todos os recursos, fico em lugares extraordinários. Poderia pecar todo dia se quisesse. Mas não consigo fazer isso nenhuma vez. Porque a Bíblia diz: não darás na tua vida a mulher estranha. Quem é estranha? A outra.
Quantos de vocês choram pela unção, pela presença, pela santidade, e depois deixam sua semente em qualquer lugar de hotel, em qualquer lavatório, em qualquer cama, em qualquer cadeira, em qualquer lugar? Essa sangue fala de lá, diz: porque eu fui jorrada aqui, se eu tinha um propósito. Você entende, homem? Você entende, homem? Você entende isso, homem? Você entende isso, homem? Você entende isso, homem? Não é o do lado, não é a igreja, não é se meu pastor caiu em pecado, meu pastor caiu em pecado. Não é isso minha excusa, não é essa minha desculpa. Se meu mentor, se meu líder, se ele fornicou, meus pais foram fornicários, toda a minha família é a família de fornicários. Mas o dia que eu vi para ele, ele disse: tu és meu filho. Eu não sou órfão, temos um pai que é zeloso de nós. Podemos gritar, suplicar: Deus me ajude com isto, mas traga o livramento. O que eu estou falando nesta manhã aqui, ao meio-dia, homem, é para dizer: temos que tomar uma posição de dizer, seja por entendimento, seja por convicção, seja por fé, seja por obediência, mas a partir de hoje vamos ser homens de integridade, e ninguém vai beber a nossa semente a não ser a mulher que Deus nos deu. Aleluia! Aleluia! Ninguém vai tirar a nossa força. Não é só força física, é força espiritual, energia espiritual, é destino, é propósito, chamado. Tantas coisas não acontecem em sua vida porque você sobe e desce, sempre um anão espiritual, nos mesmos ciclos, cada semana, cada 14 dias, cada 21 dias, cada 7 meses. Mas Deus vem para romper esses ciclos de maldade, para nos trazer liberdade, para que nós começamos a subir. E amanhã você vai chegar aqui com mesmo rosto ungido. A próxima semana você vai chegar no seu ministério com a mesma unção, o outro mês com a mesma unção, e Deus vai usar. Uau, como a glória deste homem está crescendo, a unção deste homem está crescendo, a força deste homem está crescendo, a pureza deste homem está crescendo. Sabe o que acontece quando eu estou fazendo negócio, quando eu me sento com os políticos no mundo inteiro? Quando aperto a mão dele, aqueles homens descem o semblante. Não importa que seja um empresário poderoso, que seja um político poderoso, eles não suportam. Eu olho no rosto dentro dele para feri-los com unção, para feri-los com a santidade. E quando eles ficam molestados, ficam incomodados: o que está acontecendo? Estou passando mal. Deus quer dizer isto para você. Deus quer dar algo que você não tem. É a santidade, é a santidade, é a santidade, é a pureza. Deus falou para mim e disse: Davi, o que o diabo não pode dar? Eu disse: Deus, ele não pode dar paz. Deus sorriu: o diabo dá paz. Pergunta aos budistas: é uma paz. Ele disse: não pode dar saúde. Deus sorriu: faz até milagre. Aí eu fiquei calado, pensando: prosperidade, diabo prospera. Fama, Deus dá fama, o diabo dá fama. Ministério, o diabo dá ministério. E minha lista, tudo que você nomeia, o diabo tem o poder de dar. E aí diz Deus, eu disse: não sei, Deus. Santidade é o único ingrediente que Satanás não consegue dar. A sua luta não é por seu ministério, me perdoe. Se você é homem, a sua luta não é pelo ministério, não é nem sequer por sua casa, sua empresa, seus dons, seu dinheiro. A luta é por sua santidade. O inimigo quer pegar a santidade, quer sugar essa santidade, porque se você não tem santidade, você não tem nada, porque sem santidade ninguém verá Deus. Por isso, não perca o único que você tem de precioso,
que sua pureza. Não importa quantas vezes nós perdemos, Deus quer restituir isso. Coloque-se em pé rapidamente em nome de Jesus. Esta noite nós vamos ministrar essa unção e o poder de Deus, como Ele vem e habita em nós para mudar a nossa genética. Estamos interessados nisso? Como a glória de Deus, ela vem para mudar a nossa genética. Aleluia. Mas eu preciso fazer uma oração nesta manhã. Não importa se é expresso. 3 minutos, 5 mais. Mas eu preciso de alguém aqui no frente para orar. Amém? Eu preciso de pecadores. Os santos fiquem quietinhos aí onde você está. O selo do Senhor está sobre mim nesta manhã. Não vá embora carregando o lastre desse pecado. Você é homem, eu sou homem. E se ainda sua personalidade, sua maneira de ser, esteja duvidando ainda da sombridade, Deus tem o poder para remover neste dia. Deus tem o poder para fazer isso. E Ele quer fazer isso. Nós precisamos nesta manhã apagar essas memórias. Há 2 memórias, as que são registros de imagens em nós, e as memórias dos sangues derramados fora daqui. Eu peço que à medida que nós vayamos orando, você lembre daquele momento e peça ao Senhor perdão profundamente por a sua perda de sua virgindade, mesmo que seja com você mesmo. Peça perdão pelo sangue das virgens que você tenha tido ao longo da sua vida, se é que esteve com alguma, por derramar o sangue daquelas meninas inocentes. Peça perdão por todo o involucramento sexual que você tenha tido, com homens, com animais, com objetos. Comece a pedir a Deus que te limpe disso. Ore ao Senhor e peça que os anjos do Senhor se mexam em suas palavras. É seu entendimento, o que você entende, o que vai fazer livre você. Comece a falar e pedir que Ele ajude, que mande o anjo que está com você. A Bíblia diz que Deus dá um anjo para cada um de vocês, que vajam lá naquele lugar, naquela casa, naquele hotel, naquela cidade, aonde seja. Eles podem viajar no tempo, irmãos, porque Deus habita de eternidade em eternidade. E que eles peguem e recolham cada gota de sangue que você derramou lá. Comece a orar com convicção. Você tem que forçar isto no seu espírito. Quebra a sua alma. O momento da unção é para a noite. Agora aqui nós estamos quebrando o jugo. Deus está quebrando essa atadura. Vá lá naquela casa. Se você teve involucramento com a feitiçaria, peça perdão por todo involucramento com a feitiçaria. Há sexo violento, há sexo mágico, há sexo frio, sexo legal, há sexo com animais, há sexo pedófilo, há sexo de incesto. Comecem a orar a Deus e diga: Deus, me perdoe, porque a lista é longa, irmãos. Nós temos ministrado pessoas ao longo do mundo, eu sei. Comece a falar a Deus, pedir perdão pelo aquilo dos 4 anos, 8 anos, 12 anos. Peça a Deus, lava-me. Que Deus lave com o seu sangue, porque a Bíblia diz que o seu sangue que nos lava, que nos enxuga de toda a contaminação. E mesmo que suas vestes, e nossas vestes muitas vezes estão roxas de sangue derramada, mas mesmo que estivessem vermelhas de sangue, brancas da sangue ruim, elas podem ser limpas. Limpas, 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 limpas. Aleluia. Fale com o Espírito de Deus. Esse é um momento de despedaçar o jugo da legalidade. Aleluia.
Oh Espírito de Deus, Pai, nós pedimos nesta manhã em nome de Jesus que o seu sangue venha sobre este lugar. Pai, sua palavra diz que onde abunda o pecado, sobreabunda a graça. Eles não têm a culpa de ter nascido homens. O Senhor tem propósito, tem coisas definidas para a vida deles. Nós pedimos nesta hora que o Senhor venha, Senhor, e recolha a convicção, toda acta contrária a seu povo, todos esses documentos que existam na vida de outras mulheres, em lugares físicos, em prisões dimensionais, que existam nas águas deste mundo, Senhor, nos rios, nos lagos, enterrado na terra, aquelas actas que existam nos ventos, nos ares, Senhor, que o Senhor limpe toda a contaminação agora, toda a poluição agora. Senhor, fecha todo o portal nos sonhos, na mente deles. Tira toda lembrança agora, Pai. Comece a operar no coração deles. Pai, eu ordeno que toda imagem que está na mente, que traz lembrança, Pai, começa a apagar agora esses nomes. Eu declaro que o nome de Jesus é suficiente por em cima do nome dessas mulheres, por em cima do nome desses mesmos homens. Eu declaro que o nome de Jesus é suficiente para apagar essas lembranças. Pai, trabalhe agora na força e na velocidade do seu poder que destrui os jugos. Quebre agora, quebre agora, quebre agora o jugo de cima e o jugo de baixo, o jugo da memória e o jugo das emoções e dos sentimentos. Abra agora! Que se libere o seu coração agora de toda emoção extraviada, de toda emoção ruim agora. Em nome de Jesus de Nazaré, todo aprisionamento emocional e sentimental se abre agora mesmo. Pai, eu declaro que seu espírito de convicção estará operando na vida deles, para que nestas próximas horas, ainda nesse dia e no dia de amanhã, o Senhor vai romper e despedaçar todo o jugo pela demonstração ativa da sua unção. Pai, estamos trazendo consciência, porque seu Espírito é que nos convence de pecado e de juízo. E quando o Senhor nos convence, não está nos condenando. O Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos limpar. E nós abrimos este tempo profético de libertação, em nome de Jesus. Eu sou Deus.